Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de Eclesiologia Prática da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos na nossa 8ª aula sobre a questão da visão teológica. E agora nós vamos falar sobre basicamente o que exatamente o livro vai até inclusive se denominar assim, né? Como a igreja centrada. O que Timothy Keller quer falar com a igreja centrada? Centrada por quê? E a gente vai ver que basicamente nós temos a tendência de sempre buscar, na verdade, de sempre cair no desequilíbrio. Ou nós caímos em um extremo, certo? Ou em outro extremo. É muito difícil nós conseguirmos o equilíbrio. É muito difícil. Nós lutamos, a nossa tensão é sempre para ficar aqui, mas no final das contas, se nós não lutarmos intencionalmente, ou nós caímos em um extremo, ou nós caímos em um outro extremo. E é por isso que Timothy Keller diz que nós precisamos buscar o centro. Sei que está um pouco vago aqui, né? Um pouco amplo ainda, mas é só para entender o porquê que ele chama de igreja centrada. Centrada por quê? Porque nós temos tendência a cair em alguns extremos, e esses extremos estão relacionados à questão do evangelho, à questão da cultura e à questão também do movimento, em como nós podemos pensar sobre tudo isso. E o equilíbrio seria justamente esse centro, né? Esse local de centralidade, onde nós podemos ficar com relação à nossa visão teológica, nossa visão de igreja. Nossa igreja precisa estar equilibrada dentro desses eixos aí, que é algo que a gente ainda vai explorar um pouco mais. Enfim, tendo apresentado esse conceito inicial, ele vai nos apresentar essa questão. Por que a igreja centrada? Por quê? Deve ter alguma razão, na verdade há uma razão porque nós temos que buscar uma igreja centrada. E aí ele vai dizer, primeiro porque o evangelho está no centro. E o que é que ele quer dizer com que o evangelho está no centro? Se uma igreja é evangélica, se supõe que ela prega o evangelho, que ela tem o evangelho na sua base. Mas aí ele vai dizer justamente, né, que ter um ministério que crê no evangelho, lembra da base doutrinária? Às vezes nós temos uma excelente base doutrinária, mas ela não é transplantada, ela não é levada para o ministério, para as formas ministeriais. Muitas vezes não, muitas vezes são só questões teóricas, questões da nossa própria teologia que não passa para a forma como eu faço igreja. Então, ter um ministério que crê no evangelho e proclama o evangelho de fato, né? O evangelho está na nossa pregação também, mas isso é bem diferente de ter um ministério centrado no evangelho. Tem igrejas que têm um ministério centrado em outra coisa que não o evangelho. Eles pregam o evangelho, eles creem no evangelho, mas o centro daquela igreja, o propósito, o cerne, a razão pela qual aquela igreja faz igreja, às vezes é uma outra razão, que não o evangelho, que não a mensagem da salvação, que não a cruz e a ressurreição de Cristo. Enfim, então nós precisamos ter uma igreja centrada no sentido de que o evangelho deve estar no centro dessa igreja. O evangelho é o que dá suporte, é o que dá razão de ser a essa igreja. Há igrejas que se tirarem os programas dela, ela vai deixar de existir. Há igrejas que se deixarem os ministérios que ela tem, dos departamentos, ela deixa de existir. Há igrejas que se tirarem dela algum outro elemento importante para ela, um prédio, ela vai deixar de existir. Mas o único ponto que nós precisaríamos deixar de ser igreja, deixar de existir, é se tirassem o evangelho da igreja. Aí sim,
aí sim ela deixava de existir. Mas nós temos visto em muitas igrejas que razões menores são suficientes para que aquela igreja simplesmente pare de existir. Enfim. Então, outro ponto que nós precisamos pensar aqui é que o centro é um lugar de equilíbrio, como eu já lembrei ali no início, né? O centro é um lugar de equilíbrio. O equilíbrio entre o ministério de palavra e o ministério de obras. Há igrejas que trabalham muito a questão doutrinária, a questão da pregação, a pregação expositiva, a exposição de textos bíblicos, versículo por versículo, palavra por palavra, texto após texto, livro após livro. Excelente, meu irmão. É uma igreja doutrinária, uma igreja que a palavra é pregada de uma forma séria. Mas, infelizmente, muitas dessas igrejas, elas esquecem do ministério de obras, de fazer pelo próximo, de fazer por aqueles necessitados, de cuidar dos que precisam mais de nós. E, infelizmente, isso acaba sendo uma tendência das igrejas que pregam a palavra com seriedade. Eu não estou dizendo que toda igreja que prega a palavra com seriedade esquece dos mais pobres. Não estou dizendo isso. Mas eu digo que é uma tendência. As pessoas até fazem relações. Se é uma igreja que faz muito pelos pobres, talvez não seja uma igreja que prega muito. Eu já vi pessoas dizendo, mas fulano de tal vai para uma igreja. Não é uma igreja lá muito séria, mas o pastor está sempre fazendo boas obras. É interessante ouvir isso. Não pela pessoa, ela está simplesmente expondo aquilo que ela viu, mas o fato de que é uma tendência. Não se prega a palavra com seriedade, mas fazem boas obras. Inclusive, muito melhores do que a sua igreja, que prega bem, que fala bem, que tem a doutrina. Então, o centro seria esse lugar em que o ministério da palavra leva as boas obras. E que o ministério da palavra não está em contraposição ao ministério de fazer pelos necessitados, mas que dá condições, dá uma base não só sólida, mas doutrinária, teológica, para que as pessoas cuidem dos necessitados. O lugar de equilíbrio também, o centro é o lugar de equilíbrio entre desafiar a cultura e apoiar a cultura. O que eu devo fazer? Desafiar a cultura, há um elemento que é pecaminoso nela e eu preciso desafiar. Mas também existe um elemento que seja virtuoso naquela cultura, que é prova da graça comum e eu preciso apoiar. O equilíbrio. O centro é entender o lugar onde eu estou, em que eu posso desafiar a cultura e apoiá-la também. Em que eu posso mostrar onde há as virtudes daquela cultura, mas ao mesmo tempo mostrar para aqueles irmãos aonde aquela cultura está contra a palavra de Deus. Isso com ousadia, mas com cuidado, com amor. Então isso leva ao próximo ponto, que é justamente entre o engajamento cultural e o distanciamento contracultural. O que é que nós vamos seguir? Existe uma certa tendência na cultura, nós vamos nos engajar a ela, com todos os preços a pagar a partir disso? Ou existe uma certa tendência um tanto conflituosa com algumas coisas, mas eu vou me distanciar de qualquer forma, independente do que aconteça, independente do que a cultura nos diga, independente do que isso seja, eu vou me distanciar contraculturalmente. Tudo que vier da minha cultura é ruim, é pecaminoso, eu tenho que rechaçar. Será que nós precisamos seguir por esse extremo? O que Timothy Keller vai mostrar é que justamente nós temos que seguir o equilíbrio, entender o engajamento cultural no seu devido lugar, mas nos distanciarmos contraculturalmente também de alguns elementos que são pecaminosos. O compromisso com a verdade, mais uma vez a questão da palavra, né? Pregando a palavra, e a generosidade com os que não partilham das mesmas crenças. Isso aqui nós estamos falando dos descrentes. Como nós vamos tratar os descrentes? Nós vamos continuar compromissados com a palavra, com a verdade, com aquilo que é verdadeiro da palavra de Deus, que eu não vou abrir mão para o relativismo.
Mas como é que eu vou tratar os que não creem? Como é que eu trato os ateus? Como é que eu trato essas pessoas? Como é que eu vou falar de Cristo para elas? Como é que eu vou apresentar Cristo para elas? Com paciência, com cuidado, só porque a pessoa veio para a igreja com um piercing, com uma tatuagem, então eu nem olho para ela, porque o que é importante é que ela venha já direitinho para a igreja de uma forma que é só se converter. Como é que eu vou ser generoso com os que não partilham das mesmas crenças que eu? Enfim, como será a minha relação entre tradição, o que é que eu vou manter que veio do meu passado e o que é que eu vou inovar? Aonde? Aonde a tradição e a inovação vão se encontrar? Bom, esse é o elemento do centro, onde eu não simplesmente sigo a tradição pelo que ela é tradição, mas porque eu quero ser intencional e fazer aquilo que de fato faz sentido para a minha realidade, mas também onde eu posso inovar, onde eu posso pensar novas formas de ministério que ainda estejam amparadas na palavra de Deus e que possam servir bem àquela comunidade. O centro é esse lugar. A igreja centrada reconhece sua necessidade de tradição, mas reconhece também que pode inovar dentro dos conceitos, dentro do amparo, da base da palavra de Deus. Outro elemento que nos faz pensar também sobre por que a igreja centrada é essa visão teológica é moldada por centros urbanos e para centros urbanos, né? Urbanos e culturais. É interessante Timothy Keller dizer que nós acreditamos que o ministério realizado no centro de cidades globais seja a maior prioridade do século XXI. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele seguia por cidades grandes, né? Corinto, Éfeso, Jerusalém, e cidades importantes, metrópoles da época. E ele pregava para essas comunidades, para esses lugares. Por quê? Tinha uma razão para isso. Atenas. Por quê? Eram centros globais, eram lugares cosmopolitas, certo? Cosmopolitas. Ou seja, lugares em que havia muitas pessoas de lugares muito distantes, muito diferentes, e eles estavam ali naquela cidade. Que lugar excelente de fazer missões, de alcançar várias nações, de pregar o evangelho às grandes cidades, os grandes centros urbanos. Não é desprezando os interiores, os lugares mais afastados que podem e devem ser encontrados, devem ser alcançados, devem ser contemplados na obra de missões. Mas a ênfase que é dada aqui também, de uma forma mais clara, é as cidades, porque é nela para onde afluem essas pessoas. Muitas delas hoje têm voltado para os seus interiores. E a palavra de Deus, sendo pregada em grandes centros urbanos, pode afluir novamente para vários outros lugares. A visão teológica da igreja centrada pode ser implantada em várias situações, e isso é que é interessante, mas ela é especialmente marcada pela experiência urbana, na cidade, no lugar onde muitas pessoas estão. E é nesse lugar onde nós precisamos chegar. Encontrar essas pessoas que estão correndo, pessoas que estão muitas vezes sem esperança, sem tranquilidade no coração, sobrevivendo, matando um leão por dia, como se diz. Pois é nesse lugar onde nós precisamos alcançar. É a essas pessoas que nós queremos alcançar. Na cidade também. Imagine você pregar para uma pessoa, hoje temos uma afluência grande de imigrantes. Talvez você nunca pudesse pregar para um africano, mas hoje você tem africanos que transitam pelas cidades do Brasil. E você pode pregar para essas pessoas nas cidades, alcançar a África, alcançar a Ásia, alcançar a Arábia. Tudo através da cidade. A exposição que Timothy Keller faz a partir dessa ideia da cidade, né, é justamente mostrar a grande possibilidade que nós temos de alcançar diversos grupos étnicos, diversas nações em um só lugar, que é a cidade, a grande cidade.
Então, nesse sentido, nós precisamos pensar com muito cuidado sobre as cidades globais, porque são lugares onde fazer missões é urgente. E aí a gente pode pensar, mas eu vivo numa grande cidade, eu queria ir para bem distante, achava que fazer missões era ir para bem longe. E também de fato podemos chegar longe, transpor barreiras culturais, transpor barreiras étnicas, para poder levar o evangelho para os povos não alcançados. Mas uma forma de alcançar os povos não alcançados é justamente alcançar os centros urbanos, em que muitos estão ali inseridos, os centros cosmopolitas, onde nós podemos chegar e apresentar o evangelho para diversas nações ao mesmo tempo. É interessante pensar sobre a visão teológica porque ela está também no centro do ministério. Lembra que eu falei que todos nós temos uma visão teológica, mas poucos de nós sabemos disso e menos ainda conseguem sistematizar e pensar sobre a sua visão teológica? De fato, poucas pessoas, mas de fato a visão teológica ela está no centro do ministério. Ela está no DNA. Você pensa o ministério e faz o ministério a partir da visão teológica. Ela é o middleware, é aquilo que está no meio entre aquilo que você crê e aquilo que você faz. Aquilo que você acredita e aquilo que você pratica no ministério, faz o ministério. Aí está a visão teológica. Então, é bom pensar a visão teológica porque é o motivo pelo qual você faz o que você faz, mesmo sem saber, na igreja. Então, a visão teológica ela é essa ponte, né, entre a doutrina e as modalidades de ministério. Quando nós pensamos sobre a igreja local, nós pensamos muito sobre como a palavra vai ser pregada. A palavra que vai ser pregada, as pessoas que vão ser salvas, e amém por isso. E como eu vou realizar esse ministério dessas pessoas que foram salvas? Como essas pessoas vão se tornar membros da igreja? Que modalidade de ministério eu vou utilizar? Como é que elas vão fazer uma classe de batismo? Ou elas vão ser batizadas logo que creram? Elas vão seguir por um discipulado? Como será esse discipulado? Ele será um livrinho que as pessoas vão seguir? Ou ele vai seguir de uma forma mais informal? Tudo isso deve ser pensado. E tudo isso passa pela nossa visão teológica. A gente não para e pensa muito sobre isso, simplesmente faz, porque a gente foi ensinado sim. A gente foi ensinado a fazer aquilo que nos foi ensinado no início. É copiar e colar. É aprender como se faz em um certo lugar que deu certo e reproduzir aquilo. Mas a visão teológica nos faz perceber que isso é muito mais do que simplesmente reproduzir uma igreja. É pensar a igreja. É pensar numa forma interessante, importante e útil para as pessoas a quem eu vou ministrar. Nesse sentido, duas igrejas podem ter estruturas doutrinárias semelhantes, mas modalidades ministeriais diferentes. Estruturas doutrinárias e modalidades ministeriais diferentes, mas a mesma visão teológica. E por isso elas vão se sentir como irmãs. Você pode pensar em uma igreja, eu posso pensar em igrejas presbiterianas que seriam muito mais próximas de igrejas batistas do que de outras igrejas presbiterianas numa certa região. Você pode pensar em uma união de igrejas em que alguns batistas são mais próximos de presbiterianos do que de outros batistas. Você talvez conheça casos assim, talvez você seja um desses casos, onde um presbiteriano que é mais próximo de um batista do que dos próprios presbiterianos da sua região. Não sei. Isso acontece exatamente porque vocês têm alguma estrutura doutrinária diferente, ou seja, creem
Um é presbiteriano, o outro é batista. A doutrina eclesiológica é bem diferente. As modalidades ministeriais podem ser diferentes, os dois fazem ministério de formas um tanto diferentes, mas se sentem irmãos, se sentem muito próximos, porque pensam a doutrina e a cultura da mesma forma, porque têm a mesma visão teológica. E nesse sentido, essas igrejas vão se sentir muito mais próximas, vão se sentir como irmãs, porque a visão teológica ela está no centro do ministério. Ela é o espaço entre a doutrina e a prática do ministério. Nós precisamos pensar nela. E nesse sentido, nós somos mais próximos daqueles que têm visão teológica mais semelhante a nós, sejam eles de uma denominação diferente ou não. Posso lembrar e pensar em igrejas de um certo movimento que são igrejas que são tão diferentes, mas que creem nas mesmas regras de fé e prática, como se costuma dizer. Mas são igrejas muito diferentes, muito diferentes. Por quê? Visão teológica diferente. E aí você pode pensar em outras duas igrejas que têm estruturas doutrinárias semelhantes, mas que têm visões teológicas diferentes, que era exatamente o que eu estava falando. Sabe o que acontece? Elas vão se sentir diferentes uma da outra. Eu posso pensar em igrejas que eu entrei achando que teria uma outra impressão, achando que eu estaria ali naquela igreja e veria um culto exatamente como eu esperava que fosse. Culto organizado, cuidadoso, porque esse era um contexto daquela denominação onde eu estava ali para pregar. E aí eu cheguei naquela igreja e eu vi uma igreja totalmente diferente daquilo que eu entendia que seria um culto bem prestado a Deus, daquilo que eu entendia que seria reverência, que seria cuidado com aquilo que estava sendo pregado, cuidado com aquilo que estava sendo cantado. Eu vi naquela igreja que tinha toda uma estrutura doutrinária, uma estrutura de ministério bem trabalhado, de uma forma bem tradicional, mas que apresentava no seu culto elementos muito descuidados, na minha opinião. E aí eu pensei, mas como essa igreja é tão diferente? Hoje eu tenho essa resposta. Essa igreja é diferente por uma questão de visão teológica. E um dia eu entrei em uma outra igreja para pregar. Uma igreja que tinha uma denominação completamente diferente da que eu tinha, da que eu tenho. E eu cheguei ali já imaginando que as coisas iam ser bem diferentes do que eu imaginava ser um culto sério, culto idôneo, verdadeiro, ordeiro. E aí eu me surpreendi. Naquele lugar, que eu imaginava que viria bagunça, que viria coisas totalmente alheias àquilo que eu entendia como um culto ordeiro a Deus, foi um dos cultos mais organizados que eu já percebi, que eu já vi, presenciei. Visão teológica. Uma visão teológica parecida com a minha, apesar de ser uma denominação diferente, mas uma visão do que é a igreja, do que é cultuar a Deus e do que é o contexto em que se está inserido. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar a visão doutrinária, primeiro a visão teológica, depois de pensar a visão doutrinária, né, as bases doutrinárias, exatamente porque nós queremos saber com quem nós vamos nos unir e de quem nós vamos nos separar. A visão teológica une igrejas e separa outras igrejas. Igrejas que são muito parecidas, mas que ao mesmo tempo são bem distantes, que não seguem a mesma visão. E igrejas que são muito distantes, mas que na verdade são muito parecidas, porque seguem a mesma visão teológica, porque pensam em doutrina e em cultura, né, e na cidade com o mesmo ímpeto. Enfim,
eu quero aqui considerar com você e encorajar você a pensar sobre a visão teológica, para que esse curso não seja somente uma ideia, mais um elemento no seu currículo, mais um ponto daquilo que você já estudou da teologia, mas para que você pense que você precisa de uma visão teológica, do que você entende como ser igreja, que vai fazer a diferença em uma certa comunidade onde você se encontra, a partir de uma base doutrinária sólida daquilo que você crê. Enfim, então que Deus nos abençoe e nos ajude a buscar essa visão teológica, principalmente para nós que temos buscado a liderança na igreja, porque queremos saber para onde queremos levar as pessoas, os irmãos em Cristo. Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula.